Salve, rapaziada. Beleza? Bem-vindo ao canal Matemática no Trade. Estamos aí mais um dia e hoje eu vou trazer para vocês a continuação do curso, né? E aí estamos aí no quarto módulo. Então vamos lá. O curso que a gente está fazendo é esse curso aqui do Conceitos Iniciais do Mundo Trade da B3, certo? Na verdade a gente está em 72%, é porque eu cliquei lá só para ver que ia aparecer. Aí ficou 80%, mas é 72%. Aí tá 80%. E aí a gente vai para aqui nosso quarto módulo, né? Vamos lá. Aqui no quarto módulo a gente vai ver estratégia de gestão de risco. O que você aprenderá nesse módulo? Nesse módulo aprenderá algumas estratégias utilizadas para gerenciamento de risco nos negócios e com os viés comportamentais influenciam na tomada de decisão. Então, como os viés comportamentais influenciam na tomada de decisão, né? E aí nós temos estratégia de risco, né? Nosso módulo. Então, estratégias para negociar contratos futuros, gerenciamento de risco e viés comportamentais. Então, tem esses aí. Então, vamos ver aqui um vídeo. Ele tem um vídeo aqui, né, para nos mostrar. Para negociar. Então, aqui no vídeo a gente vai ver estratégia com contratos futuros, hedge, arbitragem, cash and carry, estratégias direcionais, shorts e selling, operar vendido e estratégias alavancadas. É um mercado futuro que os investimentos adotam diversas estratégias para suas negociações. Para que esta para quem está começando no mercado, vale reconhecer mais para entender, vale conhecer mais para entender quais as estratégias mais adequadas para alcançar os objetivos financeiros, né? Então, ele está dizendo isso aqui nas estratégias aqui do lado, então vamos lá. Vamos ver o vídeo que ele está dizendo Negociar aí. contratos futuros, há diversas estratégias. Quem quer se proteger da oscilação dos preços usa o hedge, que consiste em abrir uma posição no mercado futuro oposta à posição do mercado à vista. O resultado é que as eventuais perdas das operações no mercado à vista serão compensadas pelo lucro no mercado futuro, mantendo os preços independentemente das oscilações do mercado. Também há estratégias de arbitragem que combinam os mercados futuro e à vista, como o cash and carry, na qual o investidor assume dois papéis ao mesmo tempo: comprador do ativo no mercado à vista e vendedor no mercado futuro. A ideia é identificar uma oportunidade de lucro entre os preços nos dois mercados. Nas estratégias direcionais, o objetivo é ganhar com o movimento direcional do preço, seja a alta ou a queda. Uma das estratégias é a short selling, em que é possível operar vendido, ou seja, vender o contrato futuro sem precisar realizar o empréstimo do ativo, e assim lucrar com a queda do preço. Com esse tipo de contrato, também é possível operar estratégias alavancadas, em que se aplica um valor maior do que se possui em conta e assim é possível aumentar o ganho, uma vez que é preciso depositar apenas um percentual como margem de garantia da posição. O mercado futuro permite negociar com várias estratégias. Cada investidor define quais as mais adequadas para alcançar seus objetivos. Pois, galera, a gente tá falando aí. Acho que no próximo aí ele vai dizer o que cada um desses aí é, né? Só deu uma introdução, falando aí no vídeo que cada tipo de operação, arbitragem, cash and carry. Então vamos ver aqui no próximo. Eu acho que vai ser um bookzinho, um book, né? Vai ser um book. Deixa eu baixar aqui. Se vai aparecer. Baixando. Beleza. Então, gerenciamento de risco, né? Então, segundo aí, então vamos ver. Todo mundo tem o objetivo de ganhar, mas algumas perdas sempre vão acontecer. Ninguém acerta todos os trades. Mesmo os gastos. Gestores financeiros, profissionais de recursos erram ou são surpreendidos pelos imprevistos. A questão é que profissionais sabem perder, eles sempre cuidam dos riscos, né? A ordem stop é uma ferramenta utilizada para gerenciar risco, acessível a todos e simples de usar. Tem o objetivo de planejar e buscar limitar o prejuízo máximo que você quer suportar antes que ele aconteça. Você provavelmente já passou por uma situação em que estava operando no mercado e uma notícia fez com que os preços mudassem rapidamente de tendência. Esse tipo de situação é até comum e muitas vezes a oscilação é tão rápida e intensa que não dá tempo de você enviar uma ordem. Por isso, o melhor é fazer e ter ordens já programadas para serem enviadas automaticamente ao sistema, caso os preços mudem. Então, a importância aí de ter stop, né, ordem de stop nas suas operações, é isso que ele está dizendo aqui, ter o gerenciamento, certo?
Você tem como controlar quando vai perder, mas pode e deve controlar quanto perder. O que é importante, né? Você saber. Aí, se passar daquele ponto, você vai perder, e quanto você vai perder, quanto você está disposto a perder, né? E como diz o ditado popular, dos males, o menor. Adotar o stop loss na sua rotina de day trade vai te ajudar muito a evitar grandes perdas. Aí, ó. Além de ter, além de te proteger das oscilações repentinas no mercado, a ordem stop também te protege das suas próprias emoções. Ninguém gosta de enfrentar uma situação desagradável. Vai dizer que você nunca procrastina. A ordem stop já pré-enviada, previamente planejada e programada, automatiza essa decisão difícil, evitando que você mude de ideia quando o mercado está indo contra a sua posição em aberto. Procrastinar pode custar muito caro. Então, muitas vezes você é emocionalmente ali, você tá ali e não consegue fechar a ordem, entendeu? E aí, se você deixar já automático, ela fecha sozinha e você não fica à mercê de querer fechar. E muitas vezes você não consegue fechar porque precisa que o mercado vai voltar. E isso pode fazer você perder muito, né? Então, é mais ou menos isso que ele está falando. É sempre ter ali uma ordem de stop automática para você poder ter ali para você não perder muito, você só perde aquilo, pronto, acabou. E aí você fica mais tranquilo. E como fazer? Você se lembra que a ordem stop tem dois campos de preço, um disparo e outro de execução. Você pode deixar os dois preços iguais, mas para uma maior segurança é desejável que sejam diferentes. Se a ordem stop for venda, o ideal é que o preço de execução seja menor do que o preço de disparo. E se for de compra, que o preço de execução seja maior que o preço de disparo. Com isso, você inclui uma dupla camada de proteção para seu patrimônio. O motivo para tanto é simples: não é garantido que a ordem stop seja executada. O motivo para tanto é simples: não é garantido que a ordem stop seja executada. Quando os preços de mercado mudam muito rapidamente, pode acontecer no momento em que sua ordem stop for disparada e enviada para o sistema de negociação, não haver mais compradores ou vendedores ao preço de disparo. Deixar o preço de execução diferente do preço de disparo aumenta as chances de uma ordem stop ser executada. Day trade de sucesso ganha mais do que perde. Utilize corretamente a ordem stop para diminuir as suas perdas. Então, é, então essa frase aqui. Day trade de sucesso ganha mais do que perde. Utilize corretamente a hot stop para diminuir as suas perdas. Então, no mercado, assim, pela experiência que eu tenho, se você perde pouco, é, na matemática ali do mercado, geralmente você ganha mais do que o stop que você tem. Por exemplo, eu, nas minhas contas, geralmente eu perco 100. Geralmente nos dias eu ganho 150, 100, 200, 300. Então, o que você perde não faz muita diferença do que você ganha, certo? Então, é isso que ele está dizendo. Então, você gerenciar bem a sua perda é o que vai fazer você ser um, sobreviver nesse mercado de gerenciamento, certo? Então sempre deixar automaticamente, nunca deixe a mercê de você mesmo zerar. Então sempre tem uma ordem ali para você zerar. É o que vai fazer a diferença aí também. Tipo, a ordem automática, stop. Como ele disse aqui, pode pular, né? Muitas vezes o mercado está muito rápido, pode pular só. Mas aí já são particulares do mercado. Mas assim, geralmente é um pouco difícil, mas acontece, certo? Isso aí, para pular sua ordem. Com base no livro de ofertas, vamos continuar, né? Com base no livro de ofertas, vamos considerar que você enviou uma ordem stop para comprar 5 contratos. Caso o preço atinja 105.840, se alguém enviar uma ordem a mercado comprar 50 contratos, vai comprar todos os contratos disponíveis a 105.835, 105.840 e 105.845. Sua ordem stop será enviada, pois o preço de disparo 105.840, que foi onde você no caso aqui você comprou, será atingido, mas se o preço de execução for igual ao preço de disparo, o negócio não será executado
pois não haverá mais contratos disponíveis para venda nesse preço. Então a gente vê aqui a quantidade de contratos, né? Ele vendeu 5 contratos em 5.840, foi vendido, e aí o mercado tem que começar, no caso, a ideia é descer, né? Para poder gerar lucro. Se ele subir, ele vai perder dinheiro. Por isso é recomendável que o preço de execução seja diferente do preço de disparo. Ainda assim, é importante que você saiba que não há garantias de execução de uma ordem stop. Quando você, então ele já está dizendo aqui que não há garantia que a ordem de stop seja executada, né? Por isso é recomendado que o preço de execução seja sempre diferente do preço de disparo. Ainda assim, é importante que você saiba que não há garantias de execução de uma ordem stop. Quando as oscilações são rápidas e intensas, pode acontecer de nem o preço de disparo e nem o preço de execução serem atendidos. Ou em casos muito extremos, o mercado pode atingir um limite de alta ou de baixa, tendo suas negociações temporariamente suspensas, sem que sua ordem tenha sido executada, certo? Então, aí ele está dizendo aqui que nem sempre sua ordem, aí dependendo do que esteja acontecendo com o mercado, pode disparar ali o seu stop. Muitas vezes pode passar e continuar e ir embora, certo? Pode pular sua ordem, dependendo da velocidade do mercado ali, certo? Da oscilação, né? Como ele está dizendo aqui. Oscilações são rápidas e intensas. Então, aqui é muito importante, né, isso aqui, frisar isso aqui, porque ele está dizendo que suas ordens de stop nem sempre vão ser executadas. Por isso é bom você deixar automático e sempre estar observando, né? Não deixar, por exemplo, você deixa lá no automático é bom, mas é sempre bom você estar na frente do computador para poder ver o que está acontecendo, né? Ali para não acabar você não vendo e dando uns prejuízos maiores, né? A reserva de emergência na gestão de risco. Uma recomendação frequente dos especialistas é se proteger dos riscos com day trade, mantendo uma boa reserva de emergência. Isso vai dar mais liberdade para você montar suas estratégias, pois seus investimentos conservadores podem servir como margem de garantia. Então você tem que ter uma margem de emergência, né? Aí é muito importante. Além disso, você sabe que nos momentos mais difíceis de mercado pode precisar contar com uma salvaguarda. E é isso que a reserva pode significar para você. Reserva de oportunidades. Um bom trader mantém uma reserva com vistas às oportunidades que podem surgir, não apenas pensando nos tropeços que venham a tomar na busca de retornos elevados. Essa reserva vai permitir que você aproveite os momentos de queda para se posicionar e com dinheiro na mão, a estratégia pode ser de prazo mais longo, com um swing trade ou até buy hold. Então foi isso. Aí aqui eu acho que o mais importante aqui, parágrafo importante, e também a importância de você colocar aí ordem de stop automática também, né? Aí desse gerenciamento de risco, sempre, né, importante ter aí ah, programada ali uma ordem oco que a gente chama, né? Programar uma ordem oco, que é você ir lá no, se for se o seu programa, deixa eu mostrar aqui. Se o seu programa lá for lógica, você tem como vir aqui, ó, e colocar uma ordem oco. É isso aqui, ó. Por exemplo, se eu quiser mandar uma ordem para o mercado aqui, o que, que é essa ordem, né, automática? Eu posso vir aqui, ó, tá vendo que tem, por exemplo, se eu quiser colocar aqui, ó, tem lá, ó, compra, aí eu tenho 150 pontos tá vendo? Ó, na compra, se eu quiser comprar, aí meu stop de gain tá lá e meu stop tá aqui embaixo, certo? Deixa eu colocar aqui no simulador para vocês entenderem. Opa, ó, deixa eu ver aqui, ok. Deixa eu colocar aqui a senha para vocês entenderem a ideia dessa essa ordem de stop. Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, aqui é meu ganho. Se ele vier aqui, eu vou ganhar 30. Se ele vier aqui, eu vou perder 39. Entendeu? Você vem aqui na lógica, isso é uma ordem oco, deixar automática. Se ele pegar no preço aqui, você já entendeu a ideia do que ele está falando aqui no nesse 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 bookzinho aqui, certo? Da B3 aí, mostrando a ideia da relação de stop, né? Para você colocar uma ordem automática de stop. No caso aqui, ó, eu tenho stop de gain,
eu ganho 30 e stop de loss eu perdo aqui 39, por exemplo. Eu posso ajustar aqui, ó, 30, entendeu? Ordem Oak é você vir aqui, o que eu tô falando lá para vocês, Ordem Oak, eu vim aqui no. Se o for não é lógico, você vem aqui nessa ferramenta, aqui no chart, e você programa aqui, por exemplo, no índice eu coloquei 30 pontos, e aqui seria 30, mas tá 39, mas beleza, 39 30 de gain, 39 de loss, entendeu? Você programa aqui, salvo, ok? Aí você vem, escolhe aqui e coloca a ordem lá. E aí dá certo, beleza? Então é isso, isso é um gerenciamento de risco, certo? Uma ordem de stop, de ganho ou de perda. Então é isso, galera. Vamos pro próximo. Aqui foi o nossa segunda parte. Agora vamos para a nossa terceira parte. Vamos ver aqui a nossa terceira parte. Vou clicar aqui, vamos ver a nossa terceira parte aqui. Vamos ver. É um book. Então, aqui é a nossa terceira parte. Estamos aqui na nossa terceira parte, certo? E vamos lá, eu abri aqui, vamos ver aqui essa terceira parte. É um book. E esse terceiro aqui está falando viés comportamentais, certo? Então, o viés comportamental. Introdução. Lembra daquela prova para a qual você tinha estudado bastante, mas na hora deu um branco e você errou questões que sabia as respostas? Quem nunca passou por isso, não é mesmo? Há situações que conseguimos perceber essa influência, como aqueles casos em que sabemos que fomos atrapalhados pelo nervosismo, mas há situações que nem nós damos conta do efeito das emoções. Esse fenômeno vem sendo estudado desde a década de 1970 e os pesquisadores já mapearam diversos comportamentos comuns. São os chamados viés comportamentais. São as emoções sempre presentes, influenciando as nossas decisões. Lembre-se que ninguém é de ferro. Então, por mais que você estude e planeje os seus trades, ao executar as suas ordens de compra e venda, você será, ao menos em parte, influenciado pelas suas emoções. Vejamos alguns dos viés comportamentais e que todas as pessoas estão sujeitas. Então aqui ele vai falar sobre os viés, o que acontece, certo? Então vamos ver aqui. Confiança excessiva. O piloto de Fórmula 1, então vamos lá, autoconfiança excessiva. O piloto de Fórmula 1, que já ganhou vários campeonatos, usa ao menos equipamentos de segurança dos pilotos novatos. O vencedor não descuida dos riscos. Autoconfiança é essencial. Ó, o piloto de Fórmula 1, que já ganhou vários campeonatos, usa ao mesmo equipamento de segurança dos pilotos novatos, entendeu? O vencedor não descuida dos riscos. Então, até ele se previne, né? Então, a ideia. Autoconfiança é essencial para alcançar objetivos, mas quando em excesso pode te atrapalhar muito. Acreditar que tem habilidades acima da média, equipamentos melhores, que é capaz de ganhar mais do que as outras pessoas, ou ainda que os eventos de risco não acontecem com você. São exemplos desse excesso de confiança. Então, aí tá aí, né? Então, sempre está preparado para tudo, né? Sempre está ali com coisa de ordem de stop, tudo tem que estar preparado. O que está preparado pro trade? É você estar com as ferramentas de stop, de gain, stop de loss e tudo ali. Que é a ferramenta essencial para um trade. Questione-se sempre, esteja aberto a opiniões divergentes e reflita sobre seus resultados. Uma sequência de ganhos ou de tempo de experiência como day trade também pode ocasionar o aumento da autoconfiança, uma sensação de que já aprendeu a dominar o mercado e pode aumentar a exposição ao risco. Será que estou... Então aqui tem algumas perguntas, né, que ele faz. Será que estou mesmo considerando todos os fatores importantes? Será que o mercado vai sempre reagir da mesma maneira aos eventos econômicos e políticos? Será que meus acertos foram fruto da minha habilidade ou de sorte? Será que meus erros foram fruto do azar ou eu estou precisando melhorar minhas habilidades? Certo? Então, um encostamento sobre os erros que você toma. Ancoragem. A ancoragem, vamos lá, ancoragem. Está barato ou caro? Depende em relação a que comparamos. Né? Aí, a resposta, né? Está barato ou caro? Uma pergunta. E depende em relação a que comparamos. Nossas opiniões e decisões são sempre amparadas por algum argumento, ou seja, ancoradas em algum ponto de referência. Se algo está barato ou caro, se uma notícia é positiva ou negativa e se o mercado tende a subir ou cair,
São exemplos de situações em que não há uma só resposta e cada um de nós pode ter opiniões diferentes, a depender do ponto de vista, a depender de onde ancoramos as nossas decisões. Sempre usaremos âncoras no nosso processo decisório. O importante é buscar ter um bom ponto de referência, para isso evitar a pressa e questionar sempre as premissas. Portanto, este ponto de referência, essa ancoragem, pode ser decisiva para os resultados das nossas decisões. Uma bússola que aponta para o sul vai confundir mesmo o melhor navegador. Quando o assunto são os viés comportamentais, o que se nota é que, muitas vezes, somos influenciados por eventos, opiniões ou dados a que fomos expostos recentemente, e até aleatoriamente, e os usamos como referências sem fazer os decisivos questionamentos. Se o dólar bateu 5,50 na semana passada, é claro que o preço vai voltar para aquele patamar. Será mesmo? Se assumirmos essa referência como âncora, o dólar estará barato se abaixo de 5,50 e caro se estiver acima. Perceba que a ancoragem torna mais simples e confortável essa difícil tarefa de tomar decisões. Por isso sempre buscamos essas referências. Mas por que mesmo adotamos esse 5,50 como ancoragem? Questionamos o suficiente essas informações. Questionamos o suficiente essas informações? Quem é a fonte? Qual a perspectiva de quem afirmou? Está de acordo com o que eu penso? Então são perguntas que você vai fazendo, né? Aversão à perda. Tem gente que não gosta de perder nem par ou ímpar, né? Nem no par ou ímpar que não gosta de perder. E você é assim também? Ninguém gosta de perder, principalmente de perder dinheiro. O contrário é verdadeiro. Todo mundo gosta de ganhar dinheiro. Mas você sabia que pesquisadores já notaram que o desconforto de perder dinheiro é maior do que o prazer de ganhá-lo? Hã? Então, se você perde dinheiro, o desconforto é maior do que o prazer de você ganhá-lo. Caraca! E por conta disso, muitas vezes tomamos decisões que não fazem o menor sentido. É aí que está o perigo desses viés comportamentais. Isso é um ponto muito importante. Caraca. Por conta dessa aversão que temos a perder, muitas vezes somos tomados por um impulso que nos leva a decisões ruins. E não é apenas quando uma posição está no prejuízo. Você já sabe, racionalmente, que para ter sucesso no day trade é preciso saber conviver com as perdas, de tal forma que você vai precisar assumir perdas, ou seja, decidir zerar algumas posições com prejuízo. Na teoria é fácil, mas na prática é por conta das nossas emoções. É bem mais difícil do que parece. Tem horas que parece que perder dói de verdade. Não é mesmo? Não é mesmo? E dói. Tu é doido. Em posições vencedoras, pelo medo de que se torne perdedoras, caso o mercado mude, muitas vezes zeramos as posições precocemente, realizando os pequenos lucros. Já quando a posição são perdedoras, tem vezes em que ficamos inertes, sem querer encarar a situação, e tem vezes que resolvemos ir para o tudo ou nada, assumindo o risco de perder muito mais. No primeiro caso, de não querer fazer nada, não não raro o prejuízo vai aumentando enquanto ficamos apenas olhando. Já no segundo caso, naquele impulso de tentar uma solução heróica, é comum que o day traders, né, usem uma estratégia conhecida como martingale, que basicamente consiste em dobrar o tamanho da posição, que já está perdedora, na esperança de que uma mudança de tendência de preços reverta o prejuízo. É o popular tudo ou nada que obviamente pode levar ao nada, ou seja, aumentar ainda mais o prejuízo ao invés de revertê-lo. Para amenizar os efeitos do viés de aversão à perda, procure planejar e automatizar o máximo possível as suas decisões. Para isso, fazer uso de ordens limitadas e de ordens de stop pode ser muito útil. Então, a importância de deixar
aí ordens automáticas, né, para você deixar tudo automatizado, né, para você fazer suas operações, a importância aí, né? Então, para minimizar os efeitos dos viés de aversão à perda, procure planejar e automatizar o máximo possível as suas decisões. Para isso, fazer uso de ordens limitadas e de ordens de stops pode ser muito útil. Então, muito útil isso aí. Falácia do jogador. A essa altura, você já deve ter percebido que uma característica comum dos viés comportamentais é que eles têm origem na nossa tendência de buscar simplificar as nossas decisões. Isso não é sempre ruim, somente os casos em que simplificamos demais as coisas. É bem o caso da falácia do jogador, em que somos traídos por uma análise muito simplista. Não tente adivinhar tendências em eventos aleatórios e evite basear suas análises apenas em fatos passados. Ó, então nem sempre os fatos passados vão determinar aí os movimentos futuros diante dessa pergunta. Então é sempre importante você estar atento para os movimentos ali de rompimento ou de uma lateralização ali atual, né? Então nem sempre o passado pode ajudar você. O exemplo clássico é o do jogo de cara ou coroa. Se você jogar uma moeda para cima 10 vezes e em todas elas o resultado for cara, é bem possível que acredite que na próxima jogada existe a maior chance de o resultado ser coroa. No entanto, a probabilidade disso ocorrer na décima primeira jogada é exatamente a mesma que havia de acordo, quer dizer, é exatamente a mesma que havia de acontecer na primeira, 50%. Ou seja, a quantidade de vezes que se joga uma moeda para cima não interfere em nada a probabilidade dos resultados futuros. Que é 50%, então. Muitas vezes fazemos esse tipo de análise simplista também nos investimentos. Depois de uma série de 3 ou 4 dias, né, de queda de preços, é possível que você tenda a acreditar que hoje será um dia de alta, ou que após ter encerrado os últimos trades com prejuízo, o próximo será de ganhos, embora não exista ligações nenhuma entre o já ocorrido e o que virá a acontecer. Não é raro nos deixarmos trair por essa simplificação. Então, ele está mostrando aí uma coisa muito simples que nós analisamos e achamos que está correto, né? É, por exemplo, o mercado caiu muito e aí pensa que no próximo vai subir. O que você está perdendo muito e o próximo você vai ganhar. Então, uma análise bem simplista, né, que ele fala aqui. Então, temos que prestar atenção nisso. Então, tem que ser uma análise mais consciente do que pode acontecer e mais racional, né? Não é só uma análise assim simples. Disponibilidade. Sabe quando você se prepara, toma uma decisão com antecedência, mas na hora H resolve fazer justamente o contrário? Acontece com todos nós. É o efeito do viés de disponibilidade. Quando, diante de uma decisão, muitas vezes nos confundimos porque nos baseamos nas mais disponíveis. Aquela primeira resposta que vem à cabeça, que nem sempre é a correta. A informação mais disponível pode ser aquela que você viu mais recentemente, repetidas vezes, nas redes sociais, por exemplo, ou aquela que você tem mais facilidade de entender. Há casos em que buscamos respostas com base em experiências mais antigas, principalmente aquelas que ficam gravadas na memória por conta de um evento marcante, ainda que, ainda que do passado. Então, ó, ainda tem essa questão aí, né? Aí, tipo assim, esse parágrafo aqui que ele deixou gravado, as informações mais disponíveis pode ser aquela que você viu mais recentemente, repetidas vezes, nas redes sociais, por exemplo, ou aquela que tem mais facilidade de entender. Então, muitas vezes, tomando decisões aí, muitas decisões podem ser tomadas dessa forma, né? As informações que você viu, você não presta atenção em tomar aquelas decisões disponíveis, né? Como ele fala aqui, disponibilidade é que está mais disponível naquela hora. E aí, como tomamos decisões erradas diante disso. Você pode ter passado horas se informando e estudando os acontecimentos do mercado.
pouco antes da abertura do pregão, ouvir uma opinião diferente da sua, vai sentir uma insegurança. Afinal, a opinião é contrária à informação mais disponível, mais recente na sua memória. Ouvir opiniões divergentes não é um problema. Você já viu aquilo, inclusive, um alerta sobre o viés de excesso de confiança? O importante é verificar se existem fundamentos para se basear nessa informação, ou se está sendo apenas enviesado pela disponibilidade. Estes são alguns dos viés comportamentais aos quais todas as pessoas estão expostas. Mais importante do que saber os nomes dos viés é entender que as emoções sempre influenciam as nossas decisões e tentar evitar as armadilhas que ela nos impõe, certo? Então são aí algumas coisas que são faladas aí, né, aqui no nosso viés comportamentais aqui da B3, né? Muito importante essa que acho que é um mundo, nossa, e aqui abriu a mente pra caramba, né? Viés comportamentais, muito importante esse book aqui. Para quem está começando a ler, entender e refletir um pouco sobre, para tomar decisões mais conscientes e racionais em vez de viés. Então vamos para o último módulo, fechamento, certo? Nesse último módulo vamos ver aqui os seguintes temas aqui. O que você aprenderá nesse módulo, né? Sim, eu falo a língua dos traders, mergulhei no mundo dos traders, eu concluí a trilha de conhecimento trader. Então vamos ver aí o primeiro, provavelmente acho que é um book para a gente ler. Não, é um banner. Então tá falando aqui, contratos e mini contratos, book de ofertas, mercado futuro. Sim, eu falo a língua dos traders. Eu concluí ali a trilha de conhecimento trader da B3. Então aqui ele está falando que a gente concluiu aí. Vamos ver a próxima aula. Aqui está falando, fiz uma ordem com ordem limitada de tempo e emiti uma ordem a mercado de conhecimento. Mas com a B3 consegui uma ordem stop para o achismo e mergulhei no mundo dos traders. Eu concluí a trilha de conhecimento trader da B3. Aí sim, ó. Então, estamos aí preparados. Preparado não, estamos aí com conhecimento, né, a mais aí da B3, a fonte para você buscar o conhecimento. E aí tá aí, eu concluí a trilha de conhecimento trader da B3, certo? E é isso, galera, terminamos aí o curso, né? O último módulo aí era só um agradecimento mesmo. Vamos ver aqui, concluímos aí, ó, 100%, né? Se eu clicar aqui, vai aparecer o certificado, olha lá, certificado. E aí temos o nosso certificado aí, ó, certificado B3. Confere este certificado a Matheus Santos Silva por sua participação no curso da Educação Financeira, trilha Conceitos Iniciais do Mundo Trade, realizada em 28/5/2026 com carga horária de 1 hora. E estamos aí. Então concluímos aí a nossa jornada aí do curso, certo? Então é isso, galera. Entrem no site, vão lá, baixem tudo, leiam, vejam esse mini curso aí, certo? E eu vou fazer uma leitura de um artigo aí muito importante que falou nesse curso aí. Eu vou estar trazendo ele aí nos próximos vídeos aí. Bacana demais o que tá falando lá, muito útil, certo? Então é isso, galera. Se inscreve, comenta aí, compartilha, fala o que vocês estão achando desse curso, fala o que vocês acharam. Convida mais pessoas aí que você quer saber que quer virar day trader. Sinaliza o vídeo aí para receber mais vídeo. Então se inscreve, comenta, compartilha, deixa o like. E é isso, galera. Tamo junto, valeu. É nóis.